Oi, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai resolver agora esse exercício 2, que ele é uma continuação daquelas últimas ideias que a gente estava falando na aula, tá? Em relação ao exercício 3, da página 21 e os outros, eu vou colocar numa outra gravação em que eu vou falar da soma, tá? Então, eu separei, porque ainda faltou falar de soma, e aí eu vou fazer num vídeo separado. Então, vamos lá. Nesse exercício 2, ele dá o A2 mais o A5, que é igual a 8. Então, isso a gente pode fazer o seguinte, ó. Se o A2 mais o A5 é igual a 8 e o A8 é 7, e ele está querendo saber quanto é o A3 mais o A7, eu vou ter que achar o A1 e a razão, tá? Então, uma estratégia para abordar esse tipo de situação é desmembrar essas variáveis todas em A1 e razão. Então, ó, eu tenho A2, A5, A8, cada um é uma variável. Então, o A2 eu vou escrever como? Ó, vou fazer aqui, separadinho. O A2 é o A1 mais a razão. O A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. E o A8 é o A1 mais 7 vezes a razão. E assim eu consigo colocar todas essas variáveis com uma única referência de todas, que é o A1 e a razão. Então, agora nós vamos reescrever esse sistema, só que agora usando esse A1 e R. Então, no lugar do A2, eu vou pôr A1 mais R, mais o A5, que é A1 mais 4R. E tudo isso dá o 8. E o A8 é A1 mais 7R, que é 7. E aí, então, eu consigo ter um sistema só com duas variáveis. Então, a primeira equação ficam 2A1 mais 5R é 8, e a segunda fica A1 mais 7R, que é 7. Então, agora, o trabalho daqui em diante é um trabalho, assim, de álgebra, é resolver o sistema. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa linha de baixo e vou multiplicar por menos 2. Por quê? Para poder aparecer aqui, né, um menos 2, que vai cortar com esse 2A1 de cima, né? Então, a linha de cima, eu vou copiar normal, 2A1 mais 5R igual a 8. E a linha de baixo vai ficar menos 2A1, menos 14R e menos 14. Aí, quando eu somo as equações, vai zerar o A1 e eu vou descobrir já a razão, né? Então, menos 14 mais 5 são menos 9R. E aqui vai dar menos 6. Aí, passo aqui para o outro lado, dividindo, né? Como os dois estão negativos, multiplicando tudo por menos 1 já fica positivo. E simplificando aqui por 3, então a razão ficou 2/3. Ok. E agora eu volto em alguma dessas duas equações para substituir o R para achar o A1. Então, eu vou pegar essa segunda aqui, ó, tá? Essa equação, essa aqui. Então, ó, A1 mais 7R é igual a 7. Então, A1 mais 7 vezes o 2/3, que é a razão, é 7. Então, A1 mais
14 terços, olha, aqui no produto é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, como aqui embaixo é 1, né? Ficou 14 terços igual a 7. Então, estamos chegando no A1. O A1 vai ser 7 menos o 14 terços. Agora, para subtrair essas frações, eu preciso ter o mesmo denominador, né? Como aqui embaixo do 7 é 1, então esse 1 eu vou fazer ele virar 3, para ficar igual ao outro aqui. Então, A1 vai ficar 7 vezes 3, ó, 21 terços é o 21 dividido por 3, é 7. Então, eu só troquei o 7 por uma fração que representa o 7, né? Só para eu poder subtrair. Então, 21 terços menos 14 terços são 7 terços. Então, achei o A1. E aí, a pergunta do enunciado é quanto é o A3 mais o A7? Então, o A3 mais o A7 é a mesma coisa que A1 mais 2 razões, que é o A3, mais o A1 mais 6 razões, que é o A7. Então, isso é a mesma coisa que 2A1 mais 8 razões, né? Juntando aí os A1 e as razões. Então, são 2 vezes o A1, que é 7 terços, mais 8 razões, que é 2 terços. Então, 2 vezes 7 são 14, vai dar 14 terços, mais 16 terços, que são 30 terços, que é igual a 10. Então, é a alternativa C, tá bom? E aí, então, eu vou pedir para vocês irem lá assistir agora o outro vídeo, em que eu vou falar da soma, e daí eu vou resolver os outros exercícios que envolvem soma. Tá bom? Beijo!